No programa de hoje, nós vamos falar sobre Carol Conká. Mas não é Carol Conká que você está pensando aí dos programas da vida, não. É Carol Conká, um santo. Um santo. Um homem que foi amante das artes, amante do teatro, da cultura, das línguas, da ciência. Foi um homem que viveu intensamente. E, para aqueles que querem viver dessa forma, intensamente, né, se arriscarem a viver, os sofrimentos não demoram a chegar, né? Os sofrimentos não demoram a bater na porta, e ainda mais em tempos sombrios. Perdeu cedo, né, praticamente toda a sua família. Viveu em meio a tensões políticas, de guerra, de perseguições, de conflitos. Mas em meio a tudo isso, descobriu o amor de Deus e a forma como corresponder esse amor. Sua mãe dizia que teria um filho médico e outro padre, e parece que ela acertou em cheio. Padre, bispo, cardeal e, por fim, João Paulo II. Papa João Paulo II, São João Paulo II. E por que eu disse que a gente ia falar sobre Carol Conká? Porque o nome dele, né, o nome quando ele nasceu de batismo é Carol Wojtyła. Carol Conká. Esse homem que é querido por muitos, que todo mundo gosta dele. Esse homem que influenciou e influencia uma geração. Um homem que tinha um grande amor e um grande desejo, né, em evangelizar. Que tinha uma grande parresia. Um homem que amava os jovens e toda a humanidade. São João Paulo II. É sobre esse grande santo, que tem muita coisa a falar dele, mas hoje nós vamos ver, resumidamente, ver o que a gente pode aprender com a vida de São João Paulo II. Eu me chamo Luan Paiva e este é o programa Vida dos Santos, aqui no canal Devotos de Carlo Kutz, Brasil. Vamos embora conhecer Carol Conká? A trajetória de Carol Conká, ou melhor, Carol Wojtyła, né, até o seu pontificado, foi uma história marcada de fé, de coragem e de determinação. Esses fatores, e principalmente também o amor, né, que não pode faltar. Esses fatores foi determinante para ele influenciar uma geração. E as gerações de hoje, né, até hoje, são influenciadas pela vida desse grande santo. Ele nasceu em uma pequena cidade, né, chamada de Wandowice, né, lá na Polônia. E ele era o mais novo dos 3 filhos ali, né, de seu pai, que também se chama Karol Wojtyła, e de sua mãe, Emily, né. A sua irmã, Olga, ele acaba não conhecendo, acaba não vendo, porque ela, infelizmente, acaba morrendo muito antes, né, algum tempo antes de nascer. E o seu irmão, que era um médico, e onde que Lolek, né, olha o apelido de João Paulo II, né, no tempo lá dos amigos dele, era conhecido como Lolek. Então a gente pode usar, porque a gente é íntimo de São João Paulo II, então a gente pode usar esse apelido aí, né, de Lolek. E o irmão dele, né, Edmundo, ele era muito apegado ao irmão dele. O irmão dele era médico, como eu falei, e no hospital o irmão dele acaba ficando doente e depois de um tempo acaba morrendo. E isso abalou muito assim São João Paulo II, né, na sua juventude. E aí ele passa, né, depois dessas perdas, e também antes dele perder o irmão Edmundo, ele perde a sua mãe. Ou seja, ele passa agora a viver somente com o pai. E eles saem, né, de Wandowice e vão até a Cracóvia. E lá na Cracóvia ele vive um tempo com o seu pai e se matricula na universidade, onde ali ele dedica o seu estudo, né, e também estudo de outros idiomas. Ele era apaixonado pelo estudo dos idiomas, é tanto que ele aprende 12 idiomas diferentes, que mais tarde vai ser bem utilizado
no seu pontificado, no seu sacerdócio e na sua evangelização. E aí, né, nessa universidade, ele aprende os idiomas, ele participa de grupos de teatro, porque ele tinha esse sonho também. Ele tinha esse sonho de ser ator, né, e tudo mais. E aí, acaba que um ano depois deles chegarem até a Cracóvia, as forças, né, de ocupação nazistas, né, as forças alemãs nazistas naquele tempo, que já estava se iniciando ali a Segunda Guerra Mundial, invade a Polônia e fecha a universidade. E para Karol Wojtyła, né, Karol com K, não ser levado para a Alemanha nazista, ele acaba arrumando alguns empregos, como trabalhar numa pedreira e também numa indústria química. E aí ele fica tentando, né, trabalhar e também para não ir para a Alemanha e também para se sustentar. E durante a guerra ele tem mais uma perda, né? Ele acaba perdendo seu pai, que morre durante esse período de guerra de um ataque cardíaco. E a partir desse momento, nosso querido Lolek, né, ele acaba sendo o único, né, membro ali de sua família. Ele acaba ficando sozinho ali em relação à família, né? Ele acaba ficando só. E aí ele vive ali na Cracóvia com vários judeus estes que eram perseguidos pelo nazismo e tudo mais. E ali ele convive com esse pessoal, esses tantos judeus que tanto sofreram, né? Que eram levados para os campos de concentração, que mais tarde São João Paulo II, como Papa, ele vai lá e visita esses locais, né, onde os judeus eram mortos através de várias torturas, como a Câmara de Gás, né? E aí, Karol Wojtyła, né, ele cresce em meio a essas dores e em meio a essas dificuldades. Só que apesar disso, uma coisa não foi tirada do seu coração: a fé em Deus. Ele nunca, em nenhum momento, retirou o seu olhar voltado para Deus. E a partir da morte do seu pai, surge no coração dele esse desejo de levar uma vida, né, através do sacerdócio, de entregar a sua vida a ser padre. E aí acaba que ele entra em um seminário clandestino que era organizado pelo arcebispo de Cracóvia, e ali ele inicia os seus estudos, né? E quando ele acaba os seus estudos, ele vai para Roma para estudar teologia e tudo mais, retira, né, faz sua licenciatura em teologia, faz o seu primeiro doutorado, e quando ele faz o seu segundo doutorado, ele se torna bispo auxiliar e cardeal. E o que acontece? Acontece que o Papa João Paulo I, né, acaba morrendo, acaba falecendo, e aí existe, né, o conclave para escolher o Papa. E Karol Wojtyła é escolhido, é elegido como o novo Papa. E para essa nova missão, o nosso querido Lolek, ele escolhe o nome, né, de João Paulo II, justamente para homenagear João Paulo I. E aí, todo mundo reunido na Praça de São Pedro, e sobe a fumaça branca, ou seja, temos Papa. Ele é o primeiro Papa, né, que não era italiano, né? E aí, em sua história, né, como pontífice e tudo mais, ficou muito marcada por ele ter sido um dos que mais viajaram. Ele viajou para 129 países, ou seja, ele tinha um grande gosto, um grande desejo de evangelizar o mundo todo, né? É tanto que ele visitou 129 países, encontrando com várias pessoas de várias religiões, de vários idiomas, de várias crenças. E além do polonês, né, que era a sua língua original, né, materna, ele também sabia se expressar em italiano, francês, alemão, espanhol, português
e alguns outros idiomas. E ele esteve aqui no Brasil 4 vezes, né? E visitou várias cidades e reuniu multidões. Uma dessas vezes ele foi ao encontro de uma santa, que nós falamos aqui, né? Santa Dulce dos Pobres, nós falamos sobre ela. Nós falamos sobre esse encontro também dela com o Papa, e uma das vindas para cá ele se encontrou com ela. Uma das vindas dele para cá também, ele pisou aqui, onde eu moro, né? Na catedral aqui de Natal, aqui no Rio Grande do Norte, e celebrou a missa, né? E hoje, quando vocês vierem para cá, se você for daqui e nunca foi, existe uma capelinha subterrânea, em que lá existe, né, as vestes, existe a parte litúrgica, né, que ele utilizou, os objetos litúrgicos que ele utilizou, que ele tocou para a celebração da missa. E no seu pontificado, né, o pontificado de São João Paulo II, era marcado por um grande amor ao conhecimento e um grande amor a transmitir esse conhecimento, ou seja, a evangelizar, a escancarar, como ele diz, né, escancarar as portas da igreja, ou seja, a evangelização. Ele era um homem que ia ao encontro das pessoas, ele era um homem que tocava nas pessoas, ele era um homem que evangelizava, ele tinha esse amor, esse ardor pela evangelização. Ou seja, ele foi um grande, vamos dizer assim, professor de jovens, da juventude, porque ele influenciou uma geração, e como eu disse, influencia até hoje uma geração. E não apenas um professor, né? Mas ele era um amigo, ele era alguém próximo, ele era alguém sensível a Deus e também a todos os homens, era um homem sensível à humanidade. E ele gostava de estudar a humanidade, né? Ele era um mestre em humanismo porque era profundamente arraigado, né? Enraizado, mergulhado no estudo, né? No mistério do amor divino. Como a gente viu, ele era um grande teólogo, né? Um grande filósofo. E aí ele começa, né, a criar um verdadeiro tratado da antropologia com a teologia. E aí é o que surge, né, o que chamamos da teologia do corpo. Existe até um livro que fala, que é muito bom, né, sobre a teologia do corpo. E aí ele é amado por muitos, né, mas certamente não por todos. E ele sofre um atentado que marcou a história, que marcou a todos os católicos, a toda a humanidade, né? Esse atentado que ele sofreu no dia 13 de maio, no dia de Nossa Senhora de Fátima. Um homem, né, quando ele estava ali na procissão, né, com o carro, né, aí um homem pega e atira nele. Alguns centímetros, né, quase que ele perdia a vida. E ele atribui esse milagre a Nossa Senhora de Fátima, porque era o dia de Nossa Senhora de Fátima. E ele, por esse milagre, né, não morre. Ele consegue esse milagre, ele atribui esse milagre a Nossa Senhora de Fátima. E ele pega a bala, né, que ficou alojada no seu corpo, né, que foi retirada, e coloca, vai lá, visita Fátima e coloca essa bala na coroa de Nossa Senhora de Fátima, como uma homenagem, né? Como um agradecimento a esse milagre que ele conseguiu. E ele nos mostra um grande exemplo de amor e de misericórdia, como era Jesus. O rapaz, o homem que atirou nele, tentou tirar a vida dele, São João Paulo II, sabe o que João Paulo II fez? Foi na prisão visitar o homem e perdoar aquele homem. Olha só que grande exemplo de misericórdia. E isso comprova o amor que ele tinha, né, pelos homens, pela humanidade. E foi lá e perdoou aquela pessoa. E São João Paulo II, né, ele foi um dos grandes responsáveis, assim, de certa forma, né, ele viu, de certa forma, influenciou a queda do Muro de Berlim e também a queda do comunismo lá na Polônia. No seu pontificado, ele dá início
há uma coisa muito importante para os jovens e muito importante para a igreja. Ele dá início, em 1985, às Jornadas Mundiais da Juventude, a JMJ, Jornada Mundial da Juventude, que a gente vai ter aí, né? Se não me engano, vai ser lá em Portugal. Olha aí, ó. Quem quiser me levar, tô aceitando, tamo junto. E ele também cria, né? Ele dá início aos encontros mundiais das famílias em 94. São João Paulo II, no seu papado, ele fez questão de promover um diálogo, né, entre os representantes de outras religiões, como os judeus. E ele convocou encontros de oração pela paz, né, que eram realizados ali principalmente na cidade de Assis. Seu pontificado, né, foi quando a igreja, vamos dizer assim, entrou no terceiro milênio, né, com a celebração do grande jubileu do ano de 2000. Quando a gente teve em 2001, se eu não me engano, o atentado às Torres Gêmeas, né, que todo mundo ficou ali chocado com aquele acontecimento, São João Paulo II, ele pede para que todos nós rezássemos o rosário. Que todos nós contemplássemos o rosário. E também adicionou, né, no rosário os mistérios luminosos, ou seja, os mistérios de luz da vida de Cristo. E ele era muito apegado a Nossa Senhora. É tanto que o seu lema episcopal, né, é conhecido, todo mundo, às vezes a gente fala, né, totus tuus, ou seja, todo teu Maria. O livro de cabeceira dele era o livro do Tratado da Verdadeira Devoção, que é o de São Luís Maria de Grande Montfort, né? Que aí muitas pessoas conhecem, já devem ter lido e se consagrado também a Maria através desse método. E aí é lá que ele aprende, né, a amar Nossa Senhora e amar a Jesus Cristo através de Nossa Senhora. Então aí fica um ponto-chave na vida de São João Paulo II, que é a devoção a Nossa Senhora. São João Paulo II, ele realizou numerosas cerimônias de beatificação e de canonização, né, de santos também, dos dias de hoje. A gente tem uma santa bem conhecida aí, Santa Faustina, né, que ele canonizou ela e tudo mais, fez esse processo de canonização. Ele celebrou 147 cerimônias de beatificação, que proclamou 1.338 beatos e 51 canonizações com 482 novos santos. Gente, é muito santo, muito beato. Olha aí, você pode ser o próximo. A gente tem que ser esses próximos santos. A igreja tem muito santo, a igreja é rica em santidade. Gente, vamos embora ser santos. Além disso, ele escreveu 5 livros, né? Promulgou o Catecismo da Igreja Católica e promoveu a reforma do Código de Direito Canônico, né? A reforma no Código das Igrejas Orientais e a grande reorganização da Cúria Romana. João Paulo II, ele teve o terceiro maior pontificado, né? Começou em 16 de outubro de 1978 e terminou em 2 de abril de 2005, com sua morte, né? Aos 84 anos. Lá no Vaticano, ele acaba falecendo porque ele sofria, né, de uma doença, né, chamada doença de Parkinson. E aí ele deixa esse legado. No dia do seu funeral, né, lotaram ali a praça, né, e o seu corpo, né, estava ali exposto e foi conduzido no meio das pessoas, exposto ali para todo mundo ver. Lotado. Foi uma comoção imensa para todo mundo. Foi um choque tremendo. E também um grande sinal de santidade. Um grande sinal de um homem que se entregou à evangelização, que amou a humanidade, que evangelizou a humanidade, né? Que, vamos dizer assim, destruiu barreiras, né? Ultrapassou fronteiras. Foi um homem que amou. São João Paulo II foi um homem que amou. E aí,
deixando esse legado, essa história e milagres acontecidos. Em 5 de julho de 2013, após o período de 5 anos, né, que é dado, o Vaticano anunciou ele, né, como santo, anuncia a sua santificação. E para o mundo, ele foi um professor cristão, que foi fundamental na prática do bem para toda a humanidade. São João Paulo II foi um homem que soube amar. Um homem que amou a Cristo e que esteve próximo a Cristo através dos outros, servindo os outros, amando os outros e amando a Deus. São João Paulo II, um homem que soube amar. A festa litúrgica de São João Paulo II, né, é celebrada no dia 22 de outubro. E outra coisa interessante que eu não falei, né, foi o milagre atribuído, né, para sua beatificação. Foi uma cura de uma freira que também sofreu da mesma doença que São João Paulo II tinha, o mal de Parkinson, né, a doença de Parkinson. E ali ela pede a intercessão a São João Paulo II e fica milagrosamente curado. São João Paulo II, ele nos ensina a ter amor por duas coisas: pela Eucaristia e por Nossa Senhora. São João Paulo II era um homem enamorado, apaixonado por Jesus Cristo. Existem relatos aí, né? Acho que tem até fotos aí, que em uma via sacra ele não tinha mais condição, né? Então ele acompanhava na sua residência, ele estava lá, rezando a via sacra e agarrado, né? Segurando ali, abraçado com a cruz, demonstrando o seu amor por Cristo. Ele é um exemplo do que nós devemos ser. Isso aqui, ó, o discípulo amado está próximo de Jesus, está ali, ó, com o seu ouvido, escutando os batimentos cardíacos de Jesus. Estava ali um homem apaixonado pelo céu, um homem que desejava o céu. Eu quero ler uma coisa bem interessante, né, no YouCat, que vai falar em que consiste o céu. O céu é um interminável momento de amor. Nada mais nos separa de Deus, porque o nosso espírito ama o que toda a vida procurou. Juntamente com os anjos e os santos, alegramo-nos ao lado de Deus e com Deus. A gente tem que ter esse desejo pelo céu. O desejo de estar eternamente com Deus. O desejo de estar eternamente no amor, nesse amor eterno. E que eu e você, nós podemos ver sim, como São João Paulo II viveu e como o discípulo amado viveu. Já aqui na terra, experimentar esse amor de Deus. Desejar o céu. Desejar ter esse convívio, né, dos eleitos. Desejar o céu. Nós temos que ver aqui na terra desejando o céu e também amando ao próximo. Tendo essa parresia de evangelização, tendo essa parresia de tocar no outro e amar o outro, como o Cristo amou e como São João Paulo II seguiu o exemplo de Cristo e amou o mundo. Para isso, vamos pedir, né, a intercessão de São João Paulo II, para que a gente possa, cada vez mais, nosso coração esteja rendido e querendo cada vez mais o céu, aumentando em nós o desejo pela santidade, o desejo pelo amor a Deus, por ofertar a nossa vida a Deus e ao outro e ter empatia com o outro, o que tanto nos falta nesse momento de isolamento social, empatia com os outros. Vamos pedir a intercessão de São João Paulo II. Vamos lá? Trindade Santa, nós os agradecemos por terdes doado
à Igreja o Papa João Paulo II, e por teres feito resplandecer nele a ternura da vossa paternidade, a glória da cruz de Cristo e o esplendor do vosso espírito de amor, confiando totalmente na vossa misericórdia e na maternal intercessão de Maria, ele nos deu uma imagem viva de Jesus, bom pastor, e nos indicou a santidade como máxima medida de vida cristã ordinária, como estrada para chegarmos à união eterna convosco. Concedei-nos, por sua intercessão, segundo a vossa vontade, a graça que imploramos. Amém. Pedimos a São João Paulo II a graça de amar mais a Deus, a graça de ser santo, a graça de amar mais ao próximo e de seguir ordinariamente uma luta pela vida de santidade. Todos os dias escolher pela santidade e escolher pelo amor. Muito obrigado por você que chegou até aqui nesse final de vídeo. Espero que tenha gostado. Se você gostou, manda esse vídeo para as pessoas. Comenta aqui o que você achou. Se inscreve se você não for inscrito e também ativa as notificações para ficar esperto, não só nesse programa, mas em diversos programas muito top. Você possivelmente deve estar perdendo. Então assiste esses outros programas que é muito massa mesmo. São João Paulo II, rogai por nós. Eu sou Luan Paiva, né? E aqui apresento o programa Vida do Santo no canal Devotos de Carla Cruz Brasil. Vamos embora ser santo, galera. Tamo junto.